Questão de número 39 do vestibular da PUC-RS 2018. Ela fala que esse gráfico ele representa a massa de iodo em função do tempo, a massa de iodo numa amostra em função do tempo, tá? Modelado por essa função exponencial. E a questão nos pergunta em relação a essas duas constantes, N0 e K. Qual que é o jeito mais fácil da gente fazer isso? O primeiro é a gente pensar. A gente já sabe que esse N0 é o valor inicial e o valor inicial aqui é 100. Logo, a gente sabe que N0 é igual a 100. Consequentemente, né, ele é um número positivo, já que 100 é positivo e 100 é maior que 0. Segundo, a gente sabe que como esse E é uma constante racional, próximo de 2,72, tá? A gente sabe que essa base aqui é um número maior que 1. Então a gente tem que pensar qual que vai ter que ser o sinal ali no expoente. Eu vou pegar um outro exemplo pra gente associar. A gente viu que se a gente tivesse uma função do tipo y igual a 3 na x, ela teria um comportamento mais ou menos assim. Seria uma função crescente. E se a gente tiver uma função como y igual a 3 na menos x, com menos ali no expoente, ela teria um comportamento assim, ela seria decrescente, né? Então olha só, isso claro porque a base aqui é um número maior que 1. Se a base fosse menor que 1, a gente teria que usar o raciocínio inverso. Tá? Agora, como essa função ela aparece com esse caso, observando, é claro, somente para valores positivos aqui da nossa variável independente, tá? Esse k tem que ser um número negativo. Esse k tem que ser um número negativo para o expoente ele ficar negativo e essa função expressar um decrescimento. Logo, esse k tem que ser menor que 0. Tá? A gente já tem aí... Então, N0 é maior que 0 e k é menor que 0. Nosso gabarito é a letra C. Bom, a gente poderia calcular o valor de k? Poderia, mas isso seria bastante trabalhoso. Olha só, porque a questão ela nos dá alguns pontos. Então se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, com t igual a 8, o valor de n é 50. Então olha só, a questão fala que n de 8, quando a gente substituir isso daqui por 8, olha só, n0 a gente calculou que era 100 vezes e k vezes 8 eu vou escrever como 8k. Essa é a expressão de N8 e, de acordo com o gráfico, N8 é igual a 50. Então a gente pode trabalhar com essa igualdade. Pega o 100 e passa dividindo, e elevado a 8k seria 50 sobre 100, logo e elevado a 8k seria 1 meio. Para a gente resolver a partir daqui, a gente teria que usar logaritmo. É possível a gente calcular o valor de k, mas a gente partiria desse raciocínio que teria que usar logaritmo, e como a gente ainda não estudou, eu vou deixar por aqui, tá? Mudei de ideia. Eu vou fazer a solução da questão aqui até determinar o valorzinho daquele k. E se você achar que, se você não quiser ver isso, aí é uma decisão sua e não minha. Tá legal? Bom, o que me garantia que esse n0 era igual a 100? Esse ponto aqui, que é onde t vale 0 e n vale 100. Em outras palavras, esse ponto aqui mostra pra gente que n0 é igual a 100 e n0 a gente encontra substituindo t por 0. Logo, a constante n0 vezes e elevado a k vezes 0 é igual a 100. K vezes 0 é 0, então a gente tem n0 vezes e elevado a 0 igual a 100. Lembrando, esse e é um número irracional e qualquer número elevado a 0 vai ser sempre 1. Então, aqui nós temos n0 multiplicado por 1, que é o próprio n0. Logo, n0 é igual a 100. Show! Para determinar o valor do k, eu vou pegar esse ponto aqui como referência, onde t é igual a 8
e o n é igual a 50. Em outras palavras, n de 8 é igual a 50. É o que a gente tem nesse ponto. Vou pegar essa nossa expressão e substituir o t por 8. O que vai acontecer? A gente vai ter n0 vezes e elevado a k vezes 8, já que eu substituí o t por 8, e isso é igual a 50. O valor de n0 a gente já tem. Sabemos que n0 é igual a 100. Então, aqui a gente tem 100 vezes e elevado a 8k igual a 50. O 100 está multiplicando, vou passar dividindo. E elevado a 8k igual a 50 dividido por 100, que naturalmente a gente pode simplificar. E elevado a 8k é igual a 1 meio. Para seguir a conta, para resolver essa exponencial, a gente vai precisar de logaritmo. E aqui você tem que saber uma coisa. Um logaritmo na base e, um logaritmo de algum número na base e, a gente tem a notação simplificada ln desse número. Tá? Logaritmo de x na base e, a gente escreve ln do x. É uma forma simplificada de você escrever esse logaritmo. Então, lembra sempre disso. Quando você vê ln, é um logaritmo, é o logaritmo na base e. E elevado a 8k é igual a 1 meio. Essa é a igualdade que a gente tem. Eu vou fazer ln nos dois lados da igualdade. ln de e na 8k igual ln de 1 meio. E aqui eu vou usar propriedades de logaritmo. Esse expoente eu vou tirar multiplicando. Então tem 8k vezes ln de e. E aqui é divisão dentro do logaritmando, eu abro como subtração. Fica, portanto, ln de 1 menos ln de 2. Logaritmo neperiano de e é logaritmo de e na base e. E isso é igual a 1. Então, nesse lado da igualdade, a gente tem 8k vezes 1, que é 8k. ln de 1. Qualquer logaritmo de 1 é sempre 0, menos ln de 2, portanto, menos ln de 2. E para determinar o valorzinho do k, é só pegar o 8 que está multiplicando e passar dividindo. K vai ser menos ln de 2 dividido por 8. Tá? Esse é o valor do k, que vai ser um número irracional e é negativo. A partir daqui a gente pode inferir que ele é negativo. Tá legal?